Pelo segundo ano seguido, os Cavs não chegaram às finais da conferência. Apesar de uma incrível temporada regular, conquistando a primeira posição no leste, eles perderam para os Pacers em apenas 5 jogos na segunda rodada, entrando na off-season com muitas perguntas. A equipe decepciona nos playoffs há 2 anos consecutivos. Será que são apenas bons na temporada regular? Eles 64 jogos, mas não passaram da segunda rodada dos playoffs. O elenco é muito limitado? Com Donovan Mitchell e Darius Garland juntos, eles precisam desfazer essa combinação? Jarrett Allen e Evan Mobley têm uma boa química nos playoffs, mas se não conseguem fechar os jogos juntos, será necessário desfazer a linha de frente? É possível conquistar um título com Donovan Mitchell como melhor jogador? Eles são um bom time, mas não excepcional? Há muitas perguntas em Cleveland. O positivo para eles é que não precisam fazer nada nesta off-season do ponto de vista de contratos. Com exceção de Ty Jerome, todos os jogadores importantes da equipe estão sob contrato por pelo menos as próximas temporadas, então não há mudanças iminentes. Donovan Mitchell só tem mais 1 ano de contrato, então ele vai pedir para sair, você tem que fazer algo, não há nada disso para Darius Garland, não há nada disso para Evan Mobley. Se eles escolherem fazer mudanças no elenco, seria uma escolha, não seria forçado a eles do ponto de vista contratual. Pode ser forçado a eles do ponto de vista financeiro, o que vamos abordar mais tarde, mas eles não precisam fazer nada se não quiserem, com exceção de, como eu disse, Ty Jerome, e definitivamente há uma decisão a ser tomada lá para Cleveland, dado o custo geral do elenco. Ele teve uma temporada excepcional, mas definitivamente houve alguns problemas para ele na série Pacers, onde eles estavam realmente caçando ele na defesa, eles perceberam que ele simplesmente não consegue realmente defender ninguém, e isso vai ser um grande problema para eles, então eu não ficaria surpreso se ele acabar em outro lugar, dependendo do que é o mercado dele na agência livre, então dado o fato de que eles não precisam fazer nenhuma mudança. Se eles fizessem, seria por um de 2 motivos, ou não são bons o suficiente e precisam agitar as coisas. Eles precisam mudar algo no elenco ou é uma questão financeira? Vamos começar analisando. O elenco atual é bom o suficiente? Esta é uma excelente equipe de basquete. Eles enfrentaram um time do Pacers que tem jogado incrivelmente bem no segundo semestre. Eles enfrentaram diversos problemas com lesões, incluindo Evan Mobley. Darius Garland e Donovan Mitchell enfrentaram problemas de saúde durante a série contra o Pacers. Durante a temporada regular, eles fizeram tudo certo para garantir que não se machucassem. Eles pouparam seus principais jogadores ao longo do ano, evitando que jogassem muitos minutos. Eles ainda conseguiram a primeira semente, fizeram uma jogada no meio da temporada para alguém como DeAndre Hunter, que eu acho que realmente os ajudou, e então as coisas simplesmente não foram do jeito deles na pós-temporada. Às vezes é assim, mas o time deles é construído em torno de 2 armadores e 2 pivôs, nenhum dos quais você poderia argumentar que se encaixa muito bem juntos. Então a questão é hora de separar uma ou ambas essas duplas. Vamos começar com Donovan Mitchell e Darius Garland. Obviamente ter um armador All-NBA e um armador All-Star juntos é uma grande coisa a se ter, mas defensivamente continuam a haver problemas entre eles. As equipes ativamente caçam Darius Garland na defesa em todas as séries de pós-temporada, e ele não ter um armador defensivo maior ao lado dele na retaguarda é definitivamente prejudicial para Cleveland no geral. E lembre-se que na última off-season havia muitos rumores sobre Darius Garland talvez não estar feliz em Cleveland, especialmente se eles escolhessem trazer de volta Donovan Mitchell, potencialmente forçando sua saída. Quais eram os destinos de troca para Darius Garland? As coisas ficaram bastante dramáticas, e então obviamente Mitchell volta, eles têm uma temporada incrível, mas é possível que eles reexplorem algumas dessas conversas, dada a forma como o final da temporada foi, especialmente com Garland. E se você fosse seguir esse caminho e estivesse pensando em trocar Darius Garland, você gostaria de ter uma ala realmente boa para conectar o time, e então você assumiria que Donovan Mitchell seria o cara principal, o ponto focal principal de seu ataque, e que isso seria bom o suficiente se você espalhasse o valor de Darius Garland pelo resto do elenco. Agora, é um pouco difícil encontrar destinos realmente bons para Darius Garland com isso em mente, porque é difícil fazer uma troca de vitória agora quando você está mandando embora Darius Garland. Então, por exemplo, como os Nets estariam interessados em Darius Garland, eles estariam interessados nele como uma peça fundamental para eles, eles poderiam trocar Cam Johnson, que realmente ajudaria o espaço dos Cavs, ele os ajudaria na ala, e então eles poderiam dar a eles a 8ª escolha no draft, e então os Cavs poderiam usar a 8ª escolha no draft para ir e pegar mais alguém. Isso também os ajudaria do ponto de vista monetário, porque os Nets têm o espaço no teto salarial para simplesmente assumir o contrato de Darius Garland sem mandar nada em troca. Então isso economizaria algum dinheiro para os Cavs, mas eu realmente não sei o que você estaria recebendo pela 8ª escolha neste draft, e isso parece uma jogada muito arriscada para os Cavs se desfazerem de Darius Garland quando você realmente não sabe o que mais está recebendo além de Cam Johnson. Mas eu certamente acho que os Nets estariam interessados. Se você quiser ficar super estranho, há algumas outras opções também, como talvez você ligue e pergunte ao Magic sobre Franz Wagner, porque eles realmente precisam de um armador, eles precisam de um criador, eles precisaram de um armador para sempre, e Franz seria
perfeito para Cleveland, dependendo do que eles fizeram. Então avançando com Jared Allen e Evan Mobley juntos, e isso seria um bom encaixe para eles, mas simplesmente não é comum que você veja esses tipos de trocas com duas peças fundamentais dentro da mesma conferência. O ponto é que Garland é realmente bom e tentar virá-lo em uma jogada de vitória agora vai ser difícil dado o que os Cavs precisam. Trocar um armador por uma ala conectando várias peças vai ser difícil, e essa é a situação em que eles se colocaram ao juntar esses dois caras em primeiro lugar, e, pro que vale a pena, eu absolutamente acho que pode funcionar no futuro, foi apenas uma pós-temporada estranha para Garland e para os Cavs no geral do ponto de vista de lesões. A opção mais provável para eles, eu acho, em termos de quebrar o time, está na linha de frente. Claramente há muita discussão em torno de Evan Mobley apenas estar na posição 5 em tempo integral, porque ele jogaria ao lado de Jared Allen, e então movendo Jared Allen para uma nova situação e recebendo algumas peças de volta que os ajudariam no perímetro, um time como o Los Angeles Lakers absolutamente precisa de um homem de 5 como Jared Allen. Isso seria um encaixe perfeito para eles, ele é um ativo de longo prazo controlado por custos. Eles poderiam trocar Rui Hachimura e Dalton Connect para os Cavs, e então os Cavs poderiam ter Rui na posição 4 ao lado de Mobley, eles teriam Connect como uma peça de longo prazo e um arremessador para eles, e se não funcionar, o contrato de Rui termina em 2026. Então isso economizaria algum dinheiro para eles, o que vamos falar mais tarde com a situação do dinheiro no geral em Cleveland. Então isso seria pelo menos relativamente interessante, mas novamente este é um time que acabou de ganhar 64 jogos, você realmente quer quebrar isso e mudar as coisas tão dramaticamente quando eles não têm outra grande opção no elenco? Vai haver muita conversa sobre quebrar a linha de frente, mas se eles trocarem um desses grandes, eles precisam de um grande reserva no elenco, porque eles atualmente não têm um, esses caras cada um serve como grande reserva de fato no elenco. Agora, além disso, se você quiser ficar super estranho, há muitos rumores por aí sobre eles conseguirem uma estrela, uma super estrela, certo? Como há os rumores honestos por aí sobre Cleveland, o que seria necessário para eles o levarem. Aqui está o problema para Cleveland e realmente a grande coisa que está pairando sobre sua off-season. Eles são uma equipe de segundo escalão, então se estão tentando conseguir Giannis ou um desses outros jogadores que ganham mais de 50 milhões por ano, não podem enviar mais de um salário em troca. Então, mesmo se quisessem tentar fazer Giannis e Kuzma por Mobley e Garland, algo louco assim, não poderiam porque não podem enviar ambos os salários, e não tem um salário que individualmente combine com Giannis, Kevin Durant ou o salário de mais de 50 milhões de alguém. Realisticamente, a menos que fizessem outras mudanças para ficar abaixo do segundo avental, não é possível adicionar um jogador como Giannis. O segundo avental paira sobre tudo isso em Cleveland. Discutimos antes que não há urgência real e que eles não precisam fazer nada nesta entre-safra. A única urgência que existe além da decepção nos playoffs é a situação financeira em Cleveland. Quando você está no segundo avental com um elenco tão caro quanto o de Cleveland, fica assustador, especialmente sem acesso à maioria das futuras escolhas. Os Cavs estão praticamente presos a este grupo, a menos que cortem custos nesta off-season, mesmo tendo vencido 64 jogos. Existe um caminho realista para eles terem chegado às finais da conferência ou às finais deste ano. São claramente muito bons, mas após decepções consecutivas nos playoffs, é difícil simplesmente tentar novamente com a situação financeira atual. Poderiam tentar se livrar de Jared Allen ou Max Strus para DeAndre Hunter para ficar abaixo do avental e ter flexibilidade extra. Isso envolveria não renovar com Ty Jerome dando flexibilidade, mas os tornando pior depois, mesmo ganhando 64 jogos. Dado o estado da Conferência Leste, acho que o Cleveland Cavaliers não faz quase nada nesta off-season. Se eles fossem fazer uma jogada semi-grande, seria trocar Jared Allen para os Lakers ou uma equipe que precisa de um grande, conseguindo duas peças de volta, talvez alguém para jogar na posição 4 ao lado de Mobley e um grande reserva. Seria ideal para saírem de parte do contrato de Jared Allen, ter mais flexibilidade e ver como o grupo fica, pois é estranho não saberem a melhor unidade de 5 homens e muitas vezes terminarem o jogo sem Jared Allen e Evan Mobley juntos. Então por que começar com eles? É uma combinação incomum no backcourt e no frontcourt, que agora é muito pior pelo fato de não se apresentarem na pós-temporada em anos seguidos. Mas honestamente, se fosse eu, acho que eles acertaram no treinador, acho que acertaram na escalação. Foram apenas lesões e um time realmente bom dos Pacers que enfrentaram no fim da temporada. E além disso, eu não seria tão rápido para mudar uma escalação que acabou de vencer 64 jogos. Parecia que talvez fossem os favoritos na conferência quando a Conferência Leste estiver tão aberta quanto parece que estará no próximo ano. Jason Tatum provavelmente estará fora no próximo ano. Os Celtics, na forma que eram favoritos ao título antes, não estarão nesse nível na próxima temporada. Eles ainda são uma ameaça, com um ótimo elenco. Ainda há decisões a serem tomadas.
mas isso não é necessariamente a ameaça de alto nível que era no início desta temporada, e se você simplesmente eliminar os Celtics da conversa no topo da Conferência Leste de repente, você está olhando, é claro, para Indiana, Nova York, talvez os Bucks, dependendo do que acontece com Giannis e este time do Cleveland Cavaliers, como de repente as coisas se abrem para você de uma maneira real, para onde seu caminho para chegar às finais não é tão difícil no próximo ano como parecia indo para pós-temporada este ano. E eu realmente não acho que eles têm medo de qualquer um dos outros times na Conferência Leste, além dos Boston Celtics, o que dá muita credibilidade a este conceito de vamos apenas repetir, talvez nós troquemos Jared Allen, talvez tentemos cortar alguns custos, mas no final do dia ganhamos 64 jogos, como somos um time de basquete muito bom, e foi apenas um final de temporada estranho, e vimos ao longo dos anos times reagirem exageradamente a um ano, a um conjunto de decepções com lesões, e os Cavs não estão em uma posição em que tem que fazer isso, a menos que estejam com muito medo do segundo avental, a menos que realmente não acreditem em sua combinação de quadra frontal ou de quadra traseira, a menos que realmente não queiram pagar tanto dinheiro por este elenco como vão. Não há razão para, pelo menos no próximo ano, eles não apenas repetirem e verem se podem ter um melhor desempenho na pós-temporada. Não é algo que vemos muito frequentemente na NBA. Mais times querem fazer mudanças massivas a cada off-season quando eles não têm o tipo de sucesso na pós-temporada que queriam. Mas essa seria a minha recomendação para Cleveland, ver qual é o valor lá fora para Jared Allen. Talvez você mude algumas coisas na quadra frontal, você realmente quer definir qual é sua melhor unidade de 5 homens, e além disso, repetir e tentar fazer outra corrida em uma Conferência Leste enfraquecida na próxima temporada. Obviamente isso traz riscos por causa das coisas do segundo avental, por causa da falta de futuras primeiras escolhas. Você nunca sabe realmente o que vai acontecer com a coisa do Donovan Mitchell. Eles poderiam repetir no próximo ano. Alguém se machuca, eles ganham 45 ou 50 jogos, eles estão fora na primeira, e na segunda rodada novamente no próximo ano, de repente você é um time do segundo avental. Você não tem suas futuras escolhas, todo mundo está infeliz, você não tem uma combinação de jogadores que você realmente gosta. Garland, Mitchell, Mobley, todos esses caras são bons, mas ficando um pouco mais velhos, talvez ficando um pouco mais caros, você não sabe exatamente qual é o futuro do seu time. Isso é uma possibilidade real, mas também é uma possibilidade real que se os Cavs apenas repetirem, eles estão nas finais no próximo ano e tudo o que eles têm que fazer é apenas não fazer nada.